Olá pessoal, tudo bem? Nós faremos agora alguns comentários relacionados à prova discursiva aplicada em 2024 para a turma que vai iniciar em 2025, né? Em nosso curso preparatório, a gente teve essa longa jornada de estudos, né? E se você participou do curso e fez o nosso simulado, muito provavelmente você deve ter dado uma risada quando se deparou com a temática dessa prova discursiva, né? Se você não riu, você deve ter se segurado, porque foi exatamente o tema do nosso simulado, né? O simulado da gente abordou o ensino de oralidade, né? A importância de se trazer a diversidade de gêneros textuais orais para a sala de aula, né? Então, quem participou do simulado, entregou a prova, né? Recebeu os comentários, inclusive um texto de leitura complementar, né? Que falava justamente da importância de o professor trabalhar a oralidade em sala de aula. Eu tenho certeza de que teve um bom repertório para essa prova, tá bom? O gênero textual cobrado foi diferente do simulado. Nós trabalhamos com o ensaio acadêmico, né? Então foi ensino de oralidade, mas utilizando o ensaio acadêmico. Nesta seleção nós tivemos a carta aberta. Mas se você fez o curso, né, e assistiu às aulas de análises das cartas abertas, né, que a gente fez das seleções anteriores, porque há análises desse mesmo gênero de candidatos que foram aprovados, a gente vê a estrutura, as características, fala inclusive sobre a assinatura, né? Porque na carta a gente traz essa assinatura, obviamente, não uma assinatura que nos identifique. Eu lembro que na análise da carta aberta eu falava a gente assina professor da educação básica, professor compromissado, né? Para essa seleção, a banca já imaginava, né, essa questão da assinatura, né? Diferentemente da seleção anterior, que teve a carta aberta, porque ela sabia que na carta há essa, digamos, essa despedida, né, com a assinatura. E, obviamente, uma das instruções da seleção é você não se identificar, né? Então, como não se identificar e assinar ao mesmo tempo? A própria prova trouxe nas instruções, né, como você deveria assinar, né? Então é muito importante, pessoal, que a gente preste bem atenção nas instruções que a prova nos traz, tá bom? Eu me deparei com alguns casos de colegas que assinaram o próprio nome, né? Assinar o próprio nome é caso de anulação da prova, tá bom? Isso está nas instruções, você não pode se identificar. Talvez assinar o próprio nome é mais grave do que não assinar nada, né? Porque não assinar nada, não escrever nada, não é um critério de anulação. Obviamente isso vai refletir, né, na nota, principalmente no critério da coerência, né? A gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, assim, quem aproveitou o material do curso, assistiu às videoaulas de análises das produções reais feitas pelos candidatos, viu a estrutura da carta aberta, como a carta aberta é avaliada pela banca, né? E quem participou do simulado, eu tenho certeza de que fez uma boa prova, porque foi o mesmo tema, né, do simulado, o mesmo tema caiu nesta seleção, tá bom? Mas vamos falar agora sobre a prova discursiva dessa seleção. Em um livro didático de língua portuguesa do 6º ano, encontra-se uma atividade no conteúdo de oralidade, com orientação nos seguintes termos: sente-se ao lado do seu colega ou forme um pequeno grupo para conversarem e dialogarem sobre um tema escolhido por vocês, né? Aqui a gente já percebe um posicionamento bastante reduzido sobre a oralidade, né, com uma mera conversação. A gente falou sobre isso, né? A entender a oralidade não como uma mera conversação. É importante trazer
a diversidade de gêneros textuais orais para a sala de aula, né? Vocês devem lembrar disso. Isso foi muito destacado no simulado da gente, trazer a diversidade de gêneros textuais orais para a sala de aula. Proposta de produção textual. Considerando a atividade proposta no livro didático e os seus conhecimentos sobre o tema oralidade, você, professor da educação básica da rede pública de ensino, decide escrever uma carta aberta aos professores de língua portuguesa e de outras áreas do conhecimento. Então, vejam, a gente já tem aqui as instruções de como a gente deve escrever a nossa carta, né? Direcionada aos professores de língua portuguesa. Aos professores de língua portuguesa. E aqui ainda continua. Aos professores de língua portuguesa e de outras áreas do conhecimento. O objetivo dessa carta é, a partir da análise da atividade proposta no livro didático, promover uma reflexão em torno da presença ou ausência da oralidade em sala de aula, a fim de convencer os professores sobre a importância de se integrar em ações que promovam, tendo em vista o desempenho dos alunos nas interações formais ou informais no mundo da vida, um trabalho sistematizado com a produção de gêneros textuais orais na escola. Justamente essa diversidade de gêneros textuais orais que nós devemos trazer para a escola, né? Não considerar o ensino de oralidade como uma mera conversação, né? Ou mesmo a mera oralização de textos escritos. Isso a gente falou, né? Essa diversidade de gêneros textuais. A gente trouxe até a indicação de algumas vozes de autoridade que poderiam ser citadas nessa temática, né? A Marcos, Irandé Antunes, né? Chenely Dawes, a BNCC pode ser citada também, é até interessante que seja citada porque ela traz a oralidade como importante eixo, né, a ser trabalhado na educação básica. Então a gente trouxe sugestões de vozes de autoridade, porque as vozes de autoridade são importantes estratégias argumentativas, né? E a gente sabe que a argumentação é o critério de maior pontuação dessa prova. São 4 pontos nesse critério, tá bom? Então, temos aqui a temática, né? Escrever uma carta aberta para os professores de língua portuguesa, e nós, como, né, professores da educação básica. Então, você, professor da educação básica. Então, a assinatura e a instrução traz isso claramente. Na assinatura, a gente tem que trazer professor da educação básica. Então, considerando que as instruções, sua carta deverá obrigatoriamente atender às seguintes exigências: ser redigida no espaço destinado à versão definitiva na folha de redação, ser redigida na variedade padrão da língua portuguesa, não ser escrita em versos, conter no máximo 30 linhas. A gente já sabia, já estava trabalhando com esse limite quando a gente fez o simulado, né? Inclusive colegas que entregaram textos muito longos, né? Eu falei, olha, essa quantidade aqui não vai caber em 30 linhas, então é preciso ser objetivo na escrita do texto, tá bom? Então, a gente bateu nessa tecla da objetividade. Respeitar as normas de citação de textos, a gente falou também sobre isso, tem inclusive uma aula específica sobre citação na prova discursiva. Ser assinada somente pelo pseudônimo, né? Professor da educação básica, né? Então, ser assinada somente pelo pseudônimo. A gente tem aqui professor da educação básica como um pseudônimo, né? Agora, quem assinou de outra forma, né, aí vai variar muito. Eu acredito que quem assinou de outra forma não vai ter a sua prova anulada, né, a não ser que tenha assinado com o próprio nome, né? Então, quem assinou com o próprio nome, muito provavelmente vai ter a sua prova anulada, infelizmente, né? Por quê? Porque não pode ter identificação do candidato. Isso é uma instrução da prova, né? Quando a gente vê aqui atenção mais abaixo, né? Identificação do candidato, nome ou assinatura que não seja o pseudônimo indicado. Então, se você trouxe algum nome
ou você trouxe a assinatura, né, que seja diferente do pseudônimo, né, indicado, aí é 0. Aí vem aquela questão, bem, nessa atenção, né, como nota 0, diz nome ou assinatura, mas eu não trouxe nenhum nome e também não assinei o meu nome. Eu coloquei professor interessado, professor angustiado, professor compromissado, né? Professor dos anos iniciais, professor dos anos finais, né? Então, se você trouxe alguma expressão, né, que não identifique você nessa prova, né, é provável que não tenha a prova anulada. É provável que ela seja corrigida, tá bom? Mesmo trazendo um termo diferente de professor da educação básica. Agora, se não foi professor da educação básica e também não foi uma assinatura, é provável que você perca alguns pontos, né, alguns pontinhos aí. Por quê? Porque você fugiu um pouco aqui da proposta. Né? Você foi fugindo um pouco da proposta. Não fugiu do tema, né? Porque você pode ter fugido do tema, mas se você abordou a importância da oralidade e tudo mais, né? Então você de alguma forma está dentro do tema. O que você pode ter saído um pouco foi da proposta, né? Sem fugir da proposta. O que eu estou dizendo é que alguns pontos do seu texto podem tangenciar a proposta, né? Talvez esse termo seja mais conhecido por vocês, tá bom? Então, assim, a gente teve uma temática bastante simples para quem acompanhou os nossos estudos, né? Oralidade, ensino de oralidade. Então, o repertório deve ter sido bom para a escrita desse texto, considerando aqui os critérios que o edital nos traz, né? Que a gente trabalhou no curso também. Quando vocês receberam a prova de vocês, né, receberam com a nota discriminada em vários critérios. A argumentação, que a gente sabe que vale 4 pontos, coesão, 2 pontos, coerência, 2 pontos, modalidade escrita padrão, né, 2 pontos também. Então a gente tem 4, 2, 2, 2. Esse critério da coerência traz o seguinte: adequação à situação de comunicação. Então, se o seu texto, né, está um pouquinho diferente de uma carta, você esqueceu de trazer alguns elementos da carta, né, a saudação, o vocativo é um elemento muito caro, né? A carta aberta, né? O vocativo ele já identifica logo ali como sendo uma carta, a despedida, né? Então a gente tem elementos formais que já identificam aquele texto como sendo uma carta, né? Então, adequação à situação de comunicação, ao tipo e ao gênero textual. Então, se há elementos ali que tornam difícil a identificação desse gênero, é provável que você perca pontos na coerência, né? Cuja pontuação máxima será limitada a 2 pontos. Então, o ideal é que haja alguns elementos nesse seu texto que mostre que ali é minimamente uma carta, né? Minimamente uma carta. Seja um vocativo, seja a despedida, tá bom? Então, algum elemento vai ter que indicar que aquele texto é minimamente, né, um gênero textual carta aberta, tá bom? Para não correr o risco também de ser interpretado como fugindo totalmente do gênero proposto. Fugindo totalmente do gênero proposto. Aí sim ela pode ser anulada, tá bom? Eu acho um pouco difícil disso acontecer, de ela ser anulada por ter fugido totalmente do gênero. Normalmente o avaliador consegue identificar
algo ali no seu texto que eu acho que isso aqui pode ser uma carta, mas uma carta precária, mas você vai perder pontos, né? Perder pontos importantes em uma seleção concorrida como essa, né? É muito grave, né? E veja, você como professor, né, você seria aquele que estaria escrevendo essa carta. Então, não haveria problema em você utilizar a primeira pessoa, também não há problemas de você utilizar a primeira do plural, né? Isso não vai ser tão relevante assim no texto. Agora, o ideal é que seja mantido um padrão, né? Se você começou com a primeira do plural, que siga com a primeira do plural, e não fique primeira do singular, depois a primeira do plural, né? Então, é interessante que siga um padrão. É você se direcionando a esse público coletivo, até porque é uma carta aberta, né? Então, pelo fato de ser você se direcionando a esse público coletivo, a primeira pessoa, ela é permitida, tá bom? Então, não há problema. Interessante, no entanto, que o seu posicionamento sobre, aqui no caso, ensino de oralidade, seja respaldado, né, seja reforçado com o uso de argumentos, né? E aí a gente traz a importância das citações, né? Citar a base nacional, pode ter citado os parâmetros, citado algum pesquisador da área de ensino de língua portuguesa, mais especificamente da oralidade, né? Essa é uma importante estratégia argumentativa, assim como nós também temos outras estratégias, né? Mas o que eu falei, a citação da voz de autoridade é uma estratégia muito fácil de ser identificada pelo avaliador, né? Por isso que a gente sugere o uso das vozes de autoridade, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente teve essa prova discursiva, né? Lembrando que para ter a prova discursiva corrigida, você deve ter acertado no mínimo 60% da prova objetiva, ou seja, se nenhuma questão for anulada, né, então você deve ter acertado pelo menos 12 questões e ter ficado, né, nesse número de 5 vezes o número de vagas destinadas, né? Então, se foram 10 vagas para o seu polo, né, então você deve ficar dentro aí dos 50 primeiros para ter a sua prova corrigida. Então não basta você acertar 12 questões, você deve estar dentro desse número de 5 vezes o número de vagas, né? E é claro, isso vai variar de polo para polo, né? Tem polos mais concorridos e tem outros menos concorridos. Naqueles mais concorridos, provavelmente você vai ter que acertar um pouco mais aí de 12 questões para ter a sua prova corrigida, né? E considerando aqui o que nós tivemos em seleções anteriores, aparentemente, esta avaliação, né, ela foi menos difícil do que a seleção, né, a avaliação das seleções anteriores, aparentemente, né? Então é provável que a gente tenha uma nota de corte um pouquinho maior, tá bom? Então a gente está finalizando, né, essa maratona de estudos no nosso curso preparatório. Se você está no curso ainda, aproveite o material até expirar o prazo, né? Você percebe que é um vasto material. Eu sei que há colegas que se inscreveram próximo da seleção não conseguiram aproveitar todo o material. Essa é a hora de aproveitar o material e identificar justamente muitos pontos que eu discuti aqui presentes no curso, né? Inclusive conteúdos relacionados à prova objetiva, né? Aí você vai perceber, nossa, se eu tivesse assistido a essas aulas, essa prova teria sido muito mais simples, mais fácil, né? Mas eu sei que o tempo é algo que é bastante complicado, principalmente pelo fato de todos que estão concorrendo, né, a uma dessas vagas, todo mundo está em sala de aula, né? Então, estando em sala de aula, tendo de estudar, fazer a prova, né? Então, todo mundo está no mesmo barco e o tempo, nesse sentido, né, é algo bastante crítico, né? Mas aproveite aí o tempo que você tem e a gente vai, obviamente, dar início a uma nova maratona pensando
na próxima seleção. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, aqui na descrição constará o link do nosso curso preparatório. Tá bom, pessoal? Então, no mais é isso. Bons estudos a todos e até a próxima.